preço da água de rega vai subir, mas os agricultores estão mais preocupados com a pouca quantidade de água. A intensa precipitação que caiu nas desertas é classificado como um fenómeno perigoso. Marcaram muitos golos, Marítimo, Nacional e União seguem em frente na Taça de Portugal. Boa noite. O preço da água de rega vai aumentar 10%. Para as associações que representam os agricultores, o principal problema nem é o preço da água de rega, mas o facto da água chegar em pouca quantidade. Associações que diretamente lidam com os agricultores referem que as principais queixas destes têm a ver com o caudal de água que chega aos terrenos. Pagam água de rega que depois acaba por não chegar na quantidade certa. Encarecer ou aumentar o preço de rega quando depois não é possível garantir que o aumento do preço consiga garantir que a água chega à exploração naquele valor que é contratualizado, é um bocadinho complicado. E penso que é importante, numa primeira fase, seria melhorar os canais de distribuição de rega. À partida, o preço está estabelecido para 15 litros por segundo. Mas muitas vezes nós, se formos à casa de um agricultor, nem 5 litros chega à casa do próprio agricultor. Portanto, se estes problemas não forem resolvidos, porque os canais de rega estão bastante degradados, porque... O preço da água de rega vai também aumentar. Sobre este aumento anunciado, 10%, as associações dividem-se nas opiniões. Estamos sempre a falar de aumento dos fatores de produção para uma exploração. Aumentar os fatores de produção de uma exploração significa que o agricultor vai gastar muito mais dinheiro para produzir determinados produtos, que depois não é refletido naquilo que vende. Ou seja, a margem de lucro que a exploração irá ter é muito menor. Aqui é importante diferenciar um agricultor com um caráter empresarial de um agricultor de subsistência ou de autoconsumo. É que, de facto, a água na região está bastante barata e que, seguindo as diretrizes da União Europeia, onde temos que cada vez mais o consumidor tem que suportar os custos, tem que pagar, portanto, pela sua utilização. Referir ainda que, além do abastecimento por via pública, existe um fornecimento privado. A água pública foi aquela água que o Governo regionalizou. Portanto, foi a água que o Governo regionalizou e que é o Governo que aluga essa água, ou cede essa água. Depois há a água que é gerida pelas associações de regantes. O Funchal tem cerca de 6 a 7 associações de regantes, Ponta de Sol tem 3 e creio que ainda há mais uma associação de regantes, se não me falha a memória. E depois ainda há que são as associações de regantes que são os próprios agricultores, que gerem a sua própria água através de uma associação. Valores. Pela rede pública, atualmente o preço da água de rega, dita arrendada, ronda os 16 euros por hora. O preço da água de rega de proprietário cifra-se nos 13 euros hora. O aumento será gradual ao longo dos próximos 10 anos. O fenómeno atmosférico ocorrido nas ilhas desertas foi invulgar e perigoso. O diretor do Observatório Meteorológico do Funchal confirma que o radar seria fundamental na previsão do temporal e salvaguarda dos vigilantes. As imagens foram captadas por Manuel José Almada, vigilante da natureza ao serviço do Parque Natural da Madeira. Retratam o violento temporal que atingiu as desertas na sexta-feira. Chuva intensa, vento forte, deslizamento de terras e elevada ondulação. Foram 107 litros de chuva por metro quadrado em apenas uma hora. O cenário é agora desolador. Os vigilantes tiveram de socorrer algumas aves apanhadas pelo temporal. Uma intensidade, uma quantidade muito elevada. Portanto, se foi numa hora, terá sido o dobro daquilo que foi registado no Arieiro no dia 20 de fevereiro, que foram cerca de 60 milímetros numa hora, o maior valor. De qualquer maneira, pela informação que me chegou e mesmo
pelo vosso trabalho, portanto, e pela informação das imagens satélite, não há dúvida que a precipitação foi muito intensa. Neste caso, o radar seria fundamental para acompanhar o evoluir do temporal que assolou as desertas. Permitiria acompanhar, portanto, as células mais gravosas ou com maiores quantidades de precipitação e emitir, se calhar, outro tipo de avisos que não foram emitidos, mesmo para a Madeira. Portanto, se não aconteceu na Madeira, mas talvez com o radar meteorológico, e valia a pena, porque das desertas aqui é muito próximo, se calhar teria sido emitido outro tipo de aviso e que seria adequado. Até ao final do mês será apresentada a candidatura do radar a fundos europeus. O investimento é de 3 milhões de euros. Será instalado no primeiro semestre do próximo ano, no Porto Santo. Entretanto, o estado do tempo na Madeira volta a agravar-se na quarta-feira. Passou aqui pela Madeira na sexta-feira passada e que influenciou o estado do tempo, principalmente no dia de ontem, no continente. Portanto, continuará entre a Madeira e os Açores e quarta-feira estará outra vez centrada sobre o arquipélago da Madeira e, portanto, será nesse período em que se prevê maior quantidade de precipitação. No mar, a ondulação pode chegar aos 4 metros de altura na costa norte da Madeira e no Porto Santo. O vento poderá soprar forte nos pontos mais altos da ilha. Nas últimas 24 horas, a Marinha tem prestado socorro a unidades no mar. Na Madeira, na última noite, um veleiro com 6 tripulantes esteve à deriva. É um assunto para desenvolver daqui a pouco no telejornal. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, insiste que é possível avançar com uma solução governativa de esquerda. O Bloco anunciou esta tarde Marisa Matias como a candidata, como a candidata à presidência da República para combater o que qualifica de candidatura retrógrada da direita. Na primeira reunião magna do Bloco de Esquerda após as eleições legislativas, a garantia de que outras reuniões com a esquerda estão no bom caminho. Estamos empenhados na possibilidade de um acordo político entre as 3 forças parlamentares que tiveram como linha de união nestes anos a defesa da Constituição e que se apresentaram aos eleitores como sendo garantes de uma mudança de ciclo político. E, portanto, sendo certo que há muitas diferenças e que este trabalho é um trabalho complexo e duro, eu espero ser possível dizer que estamos avançados nesse processo. Quanto ao que o Bloco irá, na próxima terça-feira, dizer ao Presidente da República, também já existem algumas certezas. O Bloco de Esquerda sabe já que dirá que rejeita qualquer solução de governo com a minoria de direita e que, por seu turno, não permitirá à direita deitar abaixo uma outra solução de governo diferente. Decisões tomadas por unanimidade neste domingo na Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, onde foi também assumido que, face à inexistência do que a porta-voz do Bloco diz ser uma candidatura presidencial à esquerda suficientemente mobilizadora, o partido avança então com uma candidatura própria. Que é preciso acordar o país para a necessidade do debate dos temas concretos que vão estar em cima da mesa do próximo Presidente da República. E porque achamos que é uma irresponsabilidade estender uma passadeira vermelha a um comentador televisivo com posições retrógradas e de direita, que o Bloco de Esquerda se apresenta com uma candidatura própria. E é com uma enorme felicidade, que não posso esconder, que a Marisa Matias aceitou fazer esta campanha, este percurso, esta batalha. O próximo combate do Bloco, uma candidatura à presidência da República, que na primeira volta potencie uma mobilização eleitoral à esquerda. Em dezembro há eleições na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro já aumentou este ano por 4 vezes o salário mínimo. Apesar deste esforço financeiro, é tudo muito caro e continuam a faltar alimentos nos supermercados. Quando o país se chama Venezuela, a palavra insegurança tem um duplo sentido. A situação não dava para mais, a pessoa tem que sair. Piorou nos últimos anos, foi? Demasiado. Mas o que é que acontece na realidade? Mas é a delinquência. A gente não pode viver lá intranquilas e temos que sair. Eu agora tenho a minha filha lá e vou ver se a convenço para ela sair também.
Já tenho 45 anos lá. Aquilo é a minha terra, mas está difícil. Está difícil. Mas porquê? Pela segurança, mais pela segurança. O trabalho não importa. A gente vive-se, trabalha-se, vive-se, para a segurança está muito brava. Mas já não se ganha dinheiro como há uns anos. E eu não tenho muito problema. É o dia a dia da segurança, mais nada. Eu tenho lá quase 70 anos e graças a Deus nunca me passou nada. É sorte, não é? Segurança em todos os lados. O senhor vai ao Funchal e se não colhe a carteira, ela desaparece. Evitam falar da outra insegurança que existe na Venezuela. Desde que Hugo Chávez chegou ao poder em 1999, que o país colocou em marcha uma política anti-neoliberal. Chávez chamou-lhe socialismo do século XXI. 15 anos depois, Nicolás Maduro é um fiel discípulo do chavismo. Aquele problema da mercadoria, que não há muita. Pois, como é que conseguem resolver isto? E aí comprando, sem factura e alguma coisa assim. É tratar de resolver, para ter a mercadoria para poder vender e poder manter o negócio aberto. Qual é o seu negócio? Restaurante. Isto é, vai às lojas e não tem os produtos? Aqui era várias. Aqui era 2 ou 3. Há que andar para lá e para cá para ir conseguindo. Não é bom nem para lá nem para cá. Para nós também não é bom. É bom que seja bom para eles porque aqui mexe a economia daqui da Madeira, não é? Eu estou aqui a motorista de táxi, notas. Pelo menos este verão não vejo aquela força que vem todos os anos. Há quantos anos estava lá e quando é que regressou? 42 anos. E regressou? Agora há 8 anos. É difícil obter uma opinião sobre a Venezuela. No entanto, nem tudo é mau. Na última semana, Maduro aumentou pela 4ª vez este ano o salário mínimo dos 1.033 euros para os 1.343. O valor é insignificante. É tudo muito caro no país. O destino do voo 171 é a Venezuela. Os descendentes dos imigrantes madeirenses radicados na África do Sul não olham para a Madeira como um local para viver ou mesmo investir. Para o luso-descendente José Nascimento, é a discriminação que leva a nova geração a refugiar-se nos países de língua inglesa. José Nascimento é luso-descendente. Nasceu na África do Sul. Olha para o futuro daquele país com otimismo, mas sem esconder alguns dos problemas que o assolam. O desemprego e a desigualdade social estão a levar os descendentes de madeirenses para novas paragens. Eu acho que mais de assustar, cria uma certa frustração, especialmente nas classes mais jovens. Aqueles que nasceram depois da libertação de Nelson Mandela e que estão a ser discriminados por causa da história do país. Eles nada têm a ver com esse historial. Não foram beneficiados pelo apartheid, eles não conheceram o apartheid, nasceram depois do apartheid e, por conseguinte, na minha humilde e respeitosa opinião, considero isso uma discriminação contra essas gerações, o que tem levado a muitas gerações, a muita gente dessa geração, a saírem da África do Sul. Formam-se, tiram os seus cursos universitários e imigram para os países anglófonos para uma vida onde o mérito é que conta e não a cor da pele. O advogado explica que existe estabilidade financeira em boa parte da comunidade madeirense na África do Sul e aconselha os imigrantes a investir na região, na área do imobiliário. A visita do presidente do governo, prevista para novembro, é vista com bons olhos pelo luso-descendente. Temos tido contacto com o executivo madeirense, mas com o presidente não temos desde o apartheid e estamos muito curiosos em receber o Dr. Miguel Albuquerque, de quem muito se fala e de quem muito se espera também, não é? Aquilo que mais atormenta a comunidade na África do Sul é, segundo este advogado, a situação do BES, que lesou muitos imigrantes. A Diocese do Funchal está a assinalar os 500 anos do nascimento de Santa Teresa de Ávila. A carmelita espanhola deixou várias obras literárias publicadas.
Santa Teresa de Ávila nasceu em Espanha no ano 1515. A carmelita viveu momentos conturbados, mas resistiu aos obstáculos em pleno século XVI. Foi uma mulher que viveu no século XVI em Espanha, que não teve medo de enfrentar aqueles que eram as pessoas mais poderosas da altura, mesmo da Igreja, para seguir o seu caminho. E isso é muito importante atendendo ao século em que ela viveu, e para mais porque era mulher. Passou parte da vida no convento das Carmelitas. Inconformada, decidiu partir para um outro projeto virado para as causas sociais. Sair do convento e fundar um convento que ela chamou Convento de São José das Carmelitas Descalças, para dar a ideia justamente que já não quer os sapatos altos e sapatos rococó, mas que usa sandálias, para dar a ideia justamente de humildade e de pobreza, que era o que ela queria. Mais tarde fundou 17 conventos em toda a Espanha. O percurso de vida ficou ainda marcado pela publicação de várias obras literárias. Escreveu obras muito interessantes da sua autobiografia. Portanto, ela era uma pessoa versátil, sabia escrever por em palavras aquilo que ela estava a sentir no domínio espiritual. Ela foi uma mística, portanto, todas as vivências dela, ela conseguiu dominar isso de maneira a colocar todas essas experiências em palavras, em livros que são hoje obras muito importantes, até a nível da literatura espanhola, quer dizer, os currículos escolares contemplam textos de Santa Teresa. A Diocese do Funchal está a assinalar os 500 anos do nascimento de Santa Teresa de Ávila. As atividades tiveram lugar na Igreja do Carmo, no Funchal. O Governo Regional quer tornar o cuscuz em indicação geográfica protegida. Um anúncio que foi feito durante a segunda mostra do cuscuz, que acontece no sítio dos Lameiros, em São Vicente. O cuscuz chegou à Madeira pelas mãos dos árabes e remonta ao século XV e XVI, na altura da produção de cana-de-açúcar. A minha mãe fazia o fermento, derretia num alguidar de barro, o fermento e o sal, e depois está tudo derretido. Tinha um raminho de sobrelha e um bolinho de bucho. E ela ia apagando a farinha, voltando a farinha de um lado e do outro, e a gente ia deixando a aguinha, os pinguinhos, para apagar a farinha. E depois está tudo apagado, já não tinha farinha, então lá se começava a trocer. Ela dividia em 2 algalhares, depois de estar a farinha apagada, para cima, menos em cada algalhar, e começava-se a trocer. O prato é tradicional de Maghreb, uma região do noroeste de África. Na Madeira sofreu várias transformações. Antigamente era um comer fidalgo, quer dizer, fazia-se para oferecer aos senhores. Depois, com o tempo, foi caindo quase nas categorias e passou a ser um alimento dos pobres. E agora, atualmente, se repararmos, é uma coisa, voltou outra vez na moda, passou a ser um produto quase de qualidade e que oferece, as famílias procuram ter e procuram fazer em casa. E a paróquia dos Lameiros quer manter viva a tradição e o governo regional também. Por isso quer tornar o cuscuz numa indicação geográfica protegida. Isto é um galardão europeu, permite proteger e também desenvolver a promoção do produto num outro sentido. E depois também tendo partido de fundos comunitários, criar aqui uma pequena oficina, não vamos chamar de fábrica porque é artesanal, aqui há de ser sempre um trabalho muito manual e de sabedoria popular, mas com mínimo condições que permita produzir a maior quantidade, com qualidade controlada e chegar aos pontos de consumo que interessa. Temos que criar um agrupamento de produtores, neste caso de produtores de cuscuz, depois preencher um caderno de certificação, de especificações, melhor dizendo, onde se define desde como é que o processo todo o processo é conduzido, todas as suas diferentes etapas, de forma a que depois todo o cuscuz da Madeira, ou cuscuz de São Vicente, isso será depois um nome a definir, seja feito sempre de acordo com determinadas regras e um determinado padrão de qualidade. Na paróquia dos Lameiros, o dia foi dedicado ao cuscuz, nesta mostra que vai já na segunda edição.
Um turista de nacionalidade húngara que estava a passar férias na Madeira morreu hoje depois de ter ido nadar para a praia do Garajal. Populares relatam que o turista se terá sentido mal quando nadava e pouco tempo depois de ter tomado o pequeno almoço no hotel que estava hospedado. Em Mir, a equipa de emergência rápida, quando chegou ao local, já nada conseguiu fazer e o óbito foi confirmado na praia. E ontem à noite, um veleiro com 4 tripulantes a bordo esteve à deriva a 6 milhas a sudeste da Ilha da Madeira. O Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal recebeu o alerta às 20h30, coordenou a operação de assistência ao veleiro polaco Mamma Mia, que foi auxiliado por uma embarcação da capitania. A tripulação está bem e o veleiro já está na Marina do Funchal. Equipas madeirenses seguem em frente na Taça de Portugal depois de vitórias com muitos golos nesta eliminatória. Veja o resumo dos jogos na segunda parte do telejornal depois do intervalo. Até já.